Olá, alunos do Colégio Sinodal Portão. Aqui é o professor Mauro, professor de Tecnologia e Estratégia. Hoje, envio para vocês, hoje dia 25 de maio, envio para vocês as informações necessárias e o passo a passo para vocês elaborarem a primeira etapa do jogo do Pac-Man. Lembrando, dividimos em etapas, 3 etapas o jogo, para facilitar. Ao final da terceira etapa, teremos o jogo completo. A gente iniciou semana passada, no dia 18 de maio, analisando todo o jogo. Inclusive eu dei algumas questões para vocês, mas vocês visualizaram e a gente vai analisar. A gente vai fazer muito semelhante, tá? Muito semelhante ao original. A primeira coisa que eu informo a vocês, para facilitar, turma, o professor Mauro está deixando alguns exemplos que eu carreguei na pasta do Teams, certo? Eu estou deixando uma imagem do Pac-Man com a fantasia com a boca aberta e a outra onde ele está capturando uma bolinha vermelha, que representa o alimento que ele vai buscando pelo labirinto, certo? Os pontos que ele vai capturando no labirinto. Sempre em 2 etapas, o Pac-Man 1 e Pac-Man 2, para que vocês possam importar, carregar para o computador de vocês essas figuras. Quem quiser criar a sua figura, a sua imagem, pode. Eu estou facilitando para vocês. Com certeza, a origem do fundo, é importante vocês usarem essa, pessoal. Porque senão vocês vão sentir dificuldade. Vou botar os ícones maiores aqui, tá? Uma tela do você ganhou, quando chegou no final, capturou todos os pontos. Uma tela que perdeu, quando você encostou no fantasma, você perde, tente outra vez. Os 2 Pac-Mans, né, que vão ficar se alternando ao movimentar, boca aberta e capturando quando movimenta, e os 3 fantasminhas. Eu escolhi 3 fantasmas que eu capturei as imagens da internet e apenas facilitei para vocês. Isto tudo aqui, todas essas imagens estão disponíveis para vocês, certo? Então o professor Mauro deixou aonde? No ambiente do Teams, certo? Eu deixei para vocês no grupo aula 9, jogo do Pac-Man, tá? Para as turmas. Aqui estou com a turma 9.1, mas dentro das turmas tem a mesma pasta, aula 9, jogo do Pac-Man. Vamos lá. O que nós vamos fazer, pessoal? Então, alunos, vamos lá. Eu entrei no scratch.meet.edu, loguei com o meu usuário e minha senha. Lembrem, quando você cria um usuário, loga-se com ele, ele armazena todas as criações, permite depois compartilhar, permite que você faça uma etapa, salve, depois continue abrindo a sua criação. E assim eu vou fazer. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou no cenário e eu vou carregar um cenário, certo? Eu tenho as imagens que eu disponibilizei para vocês. Cada um vai descarregar essas imagens. Quando vocês descarregam, normalmente as imagens vão para a pasta Downloads. Todo o sistema operacional Windows, não importa a versão, tem a pasta do download, certo? Vou escolher aqui o cenário origem do jogo do Pac-Man, origem do jogo do fundo. Olha o que eu preciso fazer. Eu diminuo o zoom dentro do desenho do cenário, pego a ferramenta de selecionar, seleciono ao redor da imagem. Ela não está compondo todo o cenário, eu vou ampliar para que ela se estenda nos limites superiores, inferior, esquerda e direita. Feito isto, tá? Ó, o primeiro cenário estava em branco. Eu não quero mais ele, eu excluo. Eu vou ter mais 2 cenários dentro do palco, tá? Esse foi o primeiro. Vou fazer o próximo agora. Então eu venho aqui, tá? No cenário, carrego outro. Lembrem, vocês têm a pasta onde vocês descarregaram todas aquelas imagens que eu dei e eu também descarreguei junto, disponibilizei junto o arquivo do som do Pac-Man, do joguinho. Então vai dar um carregar, você tem que procurar em que pasta está, certo, pessoal? Se está na pasta de vocês de downloads, procura lá, tá? Localiza e pega um outro cenário. Tem o cenário do você ganhou, quando ele tiver capturado todos os objetos
sem encostar no fantasminha, ele vai ter essa mensagem de você ganhou, tá? E o do você perdeu, que eu vou mostrar inclusive em seguida. Deixa eu sempre estender, ó, tô ajustando, aquela minha imagem precisa ser ajustada. Para ficar mais fácil, eu usei aqui, ó, -1, para você enxergar toda a tela do palco do fundo. Bom, feito isso, vou carregar o último cenário, não ator, cenário. Vou carregar cenário e vou pegar o terceiro. Todos os 3 disponibilizados para vocês. Professor, quero fazer meu cenário com alguns detalhes diferentes. Sem problema. Escolhe as cores, muda. Eu estou dando modelos para facilitar a vida de vocês, tá? Quem quiser usar exatamente igual aos cenários que o professor usou, pode usar. É por isso que eu estou disponibilizando. Quem acha que pode interagir, criar o seu ou modificar o meu, fica bem à vontade, tá? O importante, nesse momento, tem que ter 3 cenários. Tem que ter o cenário original do jogo do fundo, tem que ter o cenário que vai aparecer quando ele vencer, com uma mensagem, e o cenário quando ele perder para tentar de novo, certo? Eu fiz assim, então. Meu cenário original do jogo, meu cenário do você ganhou, parabéns, e o cenário do perdeu, tente outra vez. 3 cenários feitos. Agora eu vou para o ator. Saio de dentro dos cenários do palco, vou excluir esse ator, porque afinal de contas eu não quero ele, tá? E eu vou carregar um ator, ó, eu vou carregar também um ator, enviar um ator. Então eu também vou buscar uma imagem do jogo do Pac-Man e vou ajustar, tá? Vale a mesma coisa, quem quer criar o seu, desde o princípio, pode. Eu olhei as imagens, desenvolvi o meu e estou compartilhando com vocês para facilitar. Meu primeiro, ele sempre vai ter um movimentozinho, né? Para ir alterando, tá? Meu primeiro ator. E depois, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui nele e botar um tamanho diferente. Olá, alunos. Então, no momento que a gente carregou o primeiro ator, né? Lembrem, o Pac-Man tem 2 fantasias. Quando eu carreguei o primeiro, ele criou o ator. Aqui nesse lugar eu tinha o gato. Eu excluí o gato e carreguei nessa função aqui o ator. Apareceu o Pac-Man. Eu tive que diminuir ele para 10%, porque senão ele era muito grande. Olha como fica o tamanho dele original, em 100%. Eu passei ele para 10%, certo? O que vocês têm que calcular? Tem que calcular se passa, certo, a imagenzinha, ok? Passou a imagem nos espaços do labirinto, tá perfeito. Agora, como eu quero uma outra fantasia para o Pac-Man, é aqui, ó, pessoal, tá? Lá na ponta, cenário, tá? Lá na ponta, cenário, eu carreguei. Agora aqui eu carrego ator e dentro do ator eu carrego fantasia. Então a segunda imagem do Pac-Man é uma fantasia que eu vou carregar. Ou seja, vai ficar dentro de um ator com 2 fantasias. Isso tudo é importante para o nosso jogo dar certo, para que todo ele funcione lá na terceira etapa completo. Certo? Vamos lá então. Capturei, carreguei. Vou colocar, certo? Ó, ele já usou o mesmo tamanho, a proporção do 10%. Estão vendo? Então, o Pac-Man com 2 fantasias. Perfeito, gente? Agora, o que nós vamos carregar? Os fantasminhas, os nossos objetos que vão atrapalhar. Então, eu vou selecionar um outro ator, tá? Então, carrega, vai vir a tela para disponibilizar, busca da onde vocês têm, provavelmente em downloads. Quem criou o seu desenho de fantasma tem que saber que lugar salvou, isso é importante. Então eu tenho 3 fantasmas com cores diferentes e em posições diferentes. Carreguei o primeiro, ó, olhem que tamanho ele ficou na tela. Vou fazer a mesma coisa, eu vou diminuir, tá? Então vou testar agora com vocês para que tamanho fica, vamos ver se 10%. 10% pode ser um pouquinho maior, ficou muito pequeno. Vou botar 25. 25 já exagerei. Então vou botar 20. Me parece que pode ser até menos. Vou botar 15. Certo. 15 ficou bom para o fantasma. Antes, quando eu importei o Pac-Man, coloquei em 10. Tá? Ele não tem fantasia interna. São 3 atores diferentes. Então eu carrego os 3. São 3 cores diferentes e o olho dele, o olhar dele está virado em posições diferentes. É o mesmo desenho, tá? Do fantasma, que depois vai receber a programação mais adiante. Então, o segundo, a gente já descobriu que o tamanho fica legal com 15. Então, eu venho aqui em tamanho, nesse exemplo, e boto 15.
Vocês já podem posicionar onde vocês querem eles, né? Eles saem daqui de dentro, tá? Podem até deixar posicionado. Nós não vamos colocar programação hoje, tá? A gente vai organizar cenário, atores, som. Vamos deixar tudo pronto. Salvar e vamos continuar semana que vem na segunda etapa, começando a programação para o cenário, programação para os atores, para o som e para os fantasmas, tá? Terceiro e último fantasma, carregando ele, colocando ele em 15%, posicionando onde eu quero, certo? Posicionando onde eu quero. Depois cada um deles vai sair, certo? E o Pac-Man a gente também posiciona onde é que vai querer que ele inicie, certo? Tudo sem programação, só estou manualmente posicionando, ok? Feito isso, tenho dentro do Pac-Man, eu tenho o Pac-Man com duas fantasias, certo? Ele vai ficar alternando isto, tá? Eu tenho os fantasmas sem fantasia, são 3 fantasmas diferentes. Tenho o cenário com 3 cenários, o original do fundo, o você ganhou e o você perdeu. Então, alunos, agora que a gente tem o cenário, o ator do Pac-Man com as 2 fantasias e os 3 fantasmas como 3 atores diferentes, a gente vai fazer o objeto que vai ser capturado. Depois ele vai ser duplicado, então basta fazer uma única vez. Então eu vou vir em ator e vou pintar um novo ator, certo? Dou um zoom e bem no centro, onde é que está mostrando o centro, na coordenada XY do palco, eu vou desenhar com um retângulo e aí eu boto a cor que vocês quiserem. Eu estou usando o verde conforme o modelo, ó, sem contorno, e a cor verde para o fundo. Depois a gente vai utilizar essa cor para definir bem o objeto que vai ser capturado. E eu desenho aqui um retângulozinho verde, tá? Sem contorno, um retângulo verde, certo? Olha lá o tamanho que ele ficou, tá ok. Se precisasse, não precisa, dá para diminuir um pouquinho só. Isso aí. E aí eu já posiciono um primeiro aqui só para ver como vai ficar. Ainda dá para ser um pouquinho menor. Então sempre trabalhem com o zoom, né, gente? Aumentando ou diminuindo para facilitar para vocês. Olha lá, ficou bom. Depois ele vai ser duplicado, pessoal, quantos atores a gente quiser. Só que eu vou deixar para a próxima etapa, na semana seguinte, quando a gente já tiver a programação nesse ator verde, nesse objeto, porque daí já duplica com a programação, facilita muito a nossa vida. Agora, por último, som. Eu estou disponibilizando para vocês o arquivo do som. Então esse arquivo aqui que está disponível eu excluo. E para o nosso jogo a gente quer carregar o arquivo do som do Pac-Man, que eu disponibilizei para vocês. Já fui no YouTube, já baixei o arquivo, está no formato MP3 e nós vamos usar ele como trilha sonora durante o jogo, tá? Até isso é possível vocês personalizarem, ter outra trilha sonora. Mas fica legal usar essa trilha sonora que é a original, tá? Então praticamente tudo que eu estou mostrando, vocês podem personalizar o cenário, podem personalizar as 3 telas do cenário, podem personalizar o som, que é o caso que eu estou fazendo agora, né? Ou utilizar os exemplos que eu estou alcançando para vocês, pensando em facilitar, né? Eu já disponibilizei cenário, ator, fantasma, objeto e agora o som, certo? Então só para a gente curtir junto aí o som, tá? Então esse é o som que vai executar durante o trabalho. Os códigos serão para a próxima etapa. Fizemos cenário, fizemos ator do Pac-Man com 2 fantasias, os 3 fantasmas com características e cores diferentes, que nós importamos, o ator, que é o objeto que vai ser capturado, o atorzinho do retângulo verde, e o som de fundo para o jogo. Primeira etapa concluída. Segunda etapa, na próxima semana, começaremos a fazer a programação do jogo e do cenário. Um abraço, gente boa. Professor tira dúvidas no chat. Tchau, tchau.